Ponha os fones de ouvido para melhor imersão na história. Eu não pisava em uma instalação militar desde o dia em que me aposentei e planejava que assim continuasse. Anos atrás, meu trabalho era decifrar tecnologias classificadas, o tipo de coisa sobre a qual as pessoas ouviam rumores, mas nunca viam. A última missão me deixou desiludido e questionando se valia a pena. Foi por isso que, quando recebi a ligação do diretor Vitor Almeida, minha primeira reação foi desligar. Não é um pedido, Daniel, ele disse. Você é o único qualificado para lidar com o que estamos vendo aqui. Uma última vez, e então você estará livre. Eu disse a mim mesmo que ainda podia recusar, que toda a situação poderia ser a dor de cabeça de outra pessoa. Mas a curiosidade é difícil de largar, e Almeida sabia disso. Então, aqui estava eu, no meio de um hangar na Área 51, encarando uma pesada porta de aço. O tipo que sugere algo que vale a pena manter escondido. Almeida estava esperando do outro lado, apoiado na borda de uma mesa abarrotada de arquivos e monitores. Ele me examinou, provavelmente notando as rugas e os cabelos grisalhos que a aposentadoria havia adicionado. Bom te ver, Daniel, ele disse com um tom que quase soou sincero. Não teríamos ligado se não fosse importante. Vamos pular as formalidades, Almeida. Por que estou aqui? Ele assentiu, endireitando-se. Siga-me. Ele me conduziu por um corredor estreito, passando por verificações de segurança e leituras de retina. Há cerca de um ano, adquirimos algo incomum. Um dispositivo que uma equipe escavou de um antigo sítio no deserto de Nevada. Eles estavam trabalhando em um projeto não relacionado quando o encontraram enterrado sob a areia. Trouxemos para cá para estudo, mas há mais nisso do que pensávamos. Almeida fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. A cada 18 horas, ele se abre, e não se abre para nenhum lugar nesta terra. Quase ri, mas Almeida tinha o semblante de um homem que havia parado de dormir há um tempo. O que você quer dizer com isso? Não nesta terra. Ele me lançou um olhar, e eu poderia jurar que houve um lampejo de algo próximo ao medo em seus olhos. Você verá por si mesmo. Chegamos a outra porta, esta fortemente guardada. Almeida gesticulou para os guardas que se afastaram, permitindo-nos a passagem. Dentro, havia uma sala menor e escura, vazia, exceto por um objeto. Um portal de cerca de 3 metros de altura, feito de um material semelhante à pedra. À primeira vista, parecia antigo, algo que você esperaria ver em um museu, não em uma base militar de alta segurança. Quando ele se abre, Zrenia, perguntei. Em 20 minutos, ele respondeu, verificando o relógio. Examinei o portal de perto. Era ainda mais estranho, uma textura áspera e desgastada, como se tivesse passado séculos exposto aos elementos. Mas ao olhar mais de perto, percebi que tinha marcações sutis, gravadas ao longo de sua estrutura. Símbolos que pareciam vagamente familiares, mas que eu não conseguia identificar. Olhei para Almeida novamente. O que há do outro lado? Até agora, apenas vislumbres, mas o suficiente para saber que é estrangeiro. Estrangeiro, como em outro país? Estrangeiro, como em outro mundo, Daniel. Estamos vendo paisagens e criaturas que não existem aqui. Montamos câmeras remotas para capturar o que pudermos, mas o equipamento tem dificuldade em manter um feed estável. As imagens entram e saem, como se o próprio lugar não quisesse ser visto. Assim que ele terminou de falar, o portal começou a piscar, um zumbido baixo preenchendo a sala. Observei, incapaz de desviar o olhar, enquanto a estrutura se estabilizava. A pedra antiga se solidificava. O centro do portal se preencheu com uma imagem,
como uma janela se abrindo para outro lugar. Uma vegetação exuberante se estendia do outro lado. Árvores imponentes com folhas de um azul profundo e plantas gigantes, semelhantes a samambaias, balançando como se estivessem ao vento. O ar parecia nebuloso, quase cintilante. Meu pulso acelerou. Isso é ao vivo? Almeida assentiu. A cada 18 horas, como um relógio. Não sabemos aonde leva, mas parece estável o suficiente. Fizemos todos os testes que pudemos deste lado. Mas a realidade é, Daniel, precisamos de alguém para atravessar. Você está brincando. Gostaria que estivesse, ele disse, mantendo meu olhar. É para isso que você está aqui. Uma viagem de reconhecimento. Observe o outro lado e traga tudo o que puder encontrar. Tudo o que possa explicar isso. Voltei-me para o portal, incapaz de afastar a sensação de que era algum truque elaborado. Mas o zumbido na sala era real. A maneira como minha pele arrepiou ao ver aquela paisagem alienígena. Senti o chamado do desconhecido, a razão pela qual eu havia aceitado trabalhos como este em primeiro lugar. Vou precisar de algumas coisas, eu disse, mantendo os olhos nas folhas e no ar cintilante do outro lado. Nós temos tudo o que você precisa. Um dispositivo de âncora temporal para mantê-lo sincronizado com nossa linha do tempo. Lentes biosincronizadoras para ajudá-lo a processar qualquer coisa, apenas no caso. E um scanner de mapeamento neural para monitorar quaisquer alterações. Eles são experimentais, mas devem ajudar. Experimental era código para não testado, típico, mas a essa altura eu já estava longe demais para voltar. Almeida olhou para o relógio. O portal permanecerá aberto por 30 minutos. Depois, ele se fecha até a próxima janela, daqui a 18 horas. Deixei o peso disso se instalar. Então, uma vez que eu passar, ficarei preso lá por um dia inteiro? Isso mesmo, 18 horas antes que se abra novamente. Almeida fez uma pausa, então acrescentou. Enviamos drones para testar a atmosfera. É respirável, sem necessidade de equipamento de oxigênio. Apenas uma máscara de filtragem padrão para o caso de partículas desconhecidas. É o mais próximo das condições da Terra que poderíamos esperar. 18 horas. Mais tempo do que eu havia planejado, mas a única maneira de coletar inteligência significativa. Almeida ergueu uma sobrancelha. Ainda está pronto? Assenti. Não vim aqui para assistir de fora. Ele fez um leve aceno, gesticulando para um técnico próximo, que começou a ativar o equipamento de que eu precisaria. O dispositivo de âncora temporal preso ao meu pulso parecia mais pesado do que o esperado. O display mostrando uma contagem regressiva até a próxima abertura do portal. As lentes biosincronizadoras, uma vez colocadas, aprimoraram minha visão, tornando a imagem mais nítida, mas sutilmente distorcendo a periferia. Levaria um tempo para me acostumar, mas se pudessem me manter sincronizado com o que quer que estivesse do outro lado, eu me viraria. O scanner de mapeamento neural repousava confortavelmente na base do meu crânio, projetado para monitorar quaisquer mudanças cognitivas ou efeitos colaterais. Tudo pronto, Almeida disse, seu tom direto, embora eu percebesse a inquietação por trás de suas palavras. Lembre-se, isso é território desconhecido. Mantenha o dispositivo de âncora intacto. Estaremos monitorando, mas uma vez que você passar, é com você até a próxima janela. O centro da estrutura assumiu um brilho verde fraco, que lentamente se tornou mais nítido em uma imagem. Dei um passo à frente, tendo meu primeiro vislumbre real do mundo alienígena. Vegetação densa, folhas azuis escuras em árvores imponentes e estranhas plantas maciças que pareciam familiares e perturbadoramente estranhas. Um último olhar para Almeida.
Ele assentiu e eu respirei fundo, estendendo a mão. A superfície do portal estava quente e quando minha mão a cruzou, senti um formigamento, como eletricidade estática. Dei um passo à frente, deixando-me ser puxado completamente. Uma onda de frio me envolveu e o mundo do outro lado me atingiu em uma onda de sons e cheiros muito ricos para serem terrenos. No momento em que cruzei o limiar, o portal se fechou atrás de mim. Meu relógio marcava a contagem regressiva de 18 horas até a próxima abertura. Um lembrete gritante do tempo que eu passaria ali, isolado de tudo o que me era familiar. Respirei fundo e lentamente, o ar rico e úmido, quase denso demais, carregando toques de algo doce e metálico. As lentes biosincronizadoras ajustaram minha visão na atmosfera tênue, mas estranhamente clara. Olhei em volta, absorvendo a paisagem alienígena. Árvores imponentes se estendiam em densos aglomerados, seus troncos grossos e texturizados, cada folha de um azul metálico profundo que cintilava levemente. O chão estava coberto por um emaranhado denso de subbosque, samambaias do tamanho de portas de carro com videiras enroladas nelas, e a luz, embora suave, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, um brilho ambiente, como se o próprio ar estivesse infundido com ele. Ativei meu dispositivo de pulso, afundando a âncora temporal enquanto me movia mais fundo na vegetação. O display mostrava pequenas flutuações enquanto se ajustava à diferença de tempo entre os mundos, mas no geral, ele permaneceu estável. Até agora, o equipamento estava funcionando e o silêncio ao meu redor parecia quase pacífico. Então, um movimento chamou minha atenção. Uma grande criatura semelhante a um inseto, rastejando pelo chão. Parecia quase um trilobita, mas com pernas alongadas que levantavam seu corpo vários centímetros do chão. Ele se escondeu no subbosque, assim que me concentrei nele, desaparecendo com um leve farfalhar. Minha reação inicial foi de alívio. A criatura havia sido cautelosa, afastando-se em vez de vir em minha direção. Ainda assim, a familiaridade de sua forma era inquietante, como se eu estivesse olhando para algo do passado distante da Terra. Continuei em frente, pisando cautelosamente sobre raízes grossas e subbosque, parando a cada poucos metros para observar meus arredores. A vegetação ficou mais densa à medida que me afastava do local do portal, mas as lentes biosincronizadoras ajudaram a ajustar minha visão para rastrear o movimento e destacar formas através do subbosque. Logo encontrei uma trilha estreita de animais, a leve depressão de pegadas repetidas impressas na terra. Seguindo o caminho, mantive meu ritmo lento, absorvendo cada detalhe ao meu redor. Estranhos chamados de pássaros ecoavam à distância, mas não vi sinais das criaturas que os faziam. Perguntei-me se algum dos drones havia gravado esses sons. O pensamento me fez sentir como um intruso, um visitante de um lugar onde eu não tinha o direito de estar. A ideia se instalou em minha mente, deixando-me alerta às mais sutis mudanças em meus arredores. Cerca de 1 hora de exploração, notei algo incomum. Uma série de marcações gravadas em um tronco de árvore. Os padrões eram ásperos, quase desgastados pelo tempo, formando formas que pareciam símbolos ou linguagem. Aproximei-me, estendendo a mão para traçar uma das esculturas com o dedo. Parecia pedra endurecida em vez de madeira, fria ao toque. Ativei meu scanner de mapeamento neural, o dispositivo zumbindo levemente enquanto registrava as esculturas. Se esses símbolos tivessem significado, talvez a equipe da Área 51 pudesse decifrá-los. Mas algo neles me incomodava. Uma sensação de que pertenciam a uma inteligência que havia desaparecido há muito tempo.
A percepção de que eu poderia não ser o primeiro ser humano, ou semelhante a humano, a pisar ali invadiu meus pensamentos. Continuei em frente, ainda seguindo o caminho, embora as marcações continuassem a aparecer aqui e ali, gravadas em árvores ou em uma rocha ocasional. A cada vez, elas ficavam mais fracas, mais desgastadas, como se tivessem sido deixadas há muito tempo e quase apagadas pelo tempo. O caminho finalmente se abriu em uma pequena clareira e foi lá que encontrei a primeira evidência verdadeira de outros visitantes. Uma pegada parcial no solo macio, quase humana em tamanho e forma, mas ligeiramente alongada, com dedos estreitos que terminavam em pontas. Ajoelhando-me, examinei a pegada de perto. Era definitivamente semelhante à humana, mas tinha diferenças sutis que a faziam parecer alienígena. Um arrepio subiu pela minha espinha. Alguém havia caminhado ali antes, e não estavam longe em tamanho ou forma de um humano. Documentei a pegada com a câmera da âncora temporal, tomando cuidado para não perturbá-la. Ao me levantar, continuando pela clareira, notei que o ar havia assumido uma leve névoa. As lentes biosincronizadoras se ajustaram à luz fraca, mas eu não conseguia afastar a sensação de que meus próprios movimentos estavam mais lentos, mais letárgicos. Olhei para a âncora temporal, notando uma leitura estranha, uma leve flutuação no display. O tempo estava se movendo de forma diferente ali, talvez mudando sutilmente de ritmo, e senti o peso de cada segundo passando de uma forma que nunca havia sentido na Terra. À medida que avançava, comecei a sentir uma leve estática em minha mente, como a sensação de recordar uma memória que eu não conseguia localizar. Não era uma ameaça imediata, mas a sensação persistia, lançando uma sombra sobre meus pensamentos. À medida que avançava pela floresta, mais adiante, vi um conjunto de ferramentas desgastadas, enferrujadas e abandonadas perto da base de uma árvore, mal visíveis sob uma espessa camada de videiras e folhas. Ajoelhando-me, afastei a folhagem para olhar mais de perto. Eram primitivas para nossos padrões. Uma velha picareta de metal e um pequeno cinzel, do tipo que poderia ter sido usado para cavar ou esculpir. Há quanto tempo estavam ali? Meses? Anos? Décadas? O scanner de mapeamento neural zumbiu enquanto registrava as ferramentas, e eu me perguntei se seu design tinha alguma relação com os símbolos que eu havia visto antes. Era como se alguém tivesse estado ali antes, talvez pesquisando, talvez procurando algo da mesma forma que eu agora. As ferramentas tornaram tudo mais real. Alguém havia vindo ali antes, talvez até mesmo feito uma vida ali. Levantei-me, olhando ao redor da clareira com um senso de cautela intensificado. O silêncio estranho se instalou novamente ao meu redor, quebrado apenas por leves farfalhares de criaturas se movendo no subbosque. Elas estavam fora de vista, mas perto o suficiente para fazer sua presença conhecida. Horas se passaram, enquanto eu me aventurava mais fundo, encontrando plantas e pequenas criaturas, cada uma familiar o suficiente para me inquietar. Deparei-me com outra pegada, uma maior desta vez, gravada no solo macio e mostrando sinais de algo mais pesado pressionando. O que quer que tivesse deixado essa pegada era grande, possivelmente predatório, e havia passado por ali recentemente. Respirei fundo, lembrando a mim mesmo que estava ali para explorar, para documentar, e que o medo não ajudaria. Mas a percepção de que eu não estava sozinho pesava sobre mim. Embora eu não tivesse visto outro ser inteligente, os sinais de visitantes anteriores me deixavam com uma inquietação crescente. O que quer que tivesse estado ali poderia ainda estar por perto, observando. Eventualmente,
cheguei a uma grande formação rochosa. Esculpidos na face de uma das rochas estavam os símbolos novamente, mais claros do que os outros que eu havia visto, quase frescos. Desta vez, eles estavam dispostos em um padrão circular, com um símbolo maior e mais definido do que o resto. Uma espiral que parecia atrair meu olhar para dentro. Recuei, dando um último olhar enquanto o anoitecer começava a cair. O brilho na atmosfera estava desaparecendo, e eu sabia que precisava montar um abrigo temporário e esperar a noite passar. 18 horas pareciam mais longas do que eu esperava, especialmente com o conhecimento de que minha única saída era o portal e a possibilidade de que o próprio mundo pudesse resistir ao meu retorno pairava no fundo da minha mente. À medida que as horas se arrastavam, o encantamento inicial do mundo alienígena desapareceu, dando lugar a uma tensão que eu podia sentir sob minha pele. Continuei em movimento, meus olhos vasculhando o subbosque, mas senti o peso de algo muito maior e mais inteligente, observando de um ponto fora de vista. Não havia dúvida agora. Eu não era mais apenas um explorador ali. Eu era parte de um experimento. Cerca de 4 horas de exploração, descobri os primeiros restos semelhantes a humanos. Um crânio enterrado em um monte de terra escura. O tempo havia desgastado o osso e havia vestígios de algo que parecia algas espalhadas pela superfície, quase misturando-o com o ambiente. Por um momento, não consegui desviar o olhar, pego entre o horror e a curiosidade crescente. Quantos haviam vindo ali apenas para deixar pedaços de si para trás? Documentei os restos mortais, tirando fotos e anotando mentalmente cada detalhe para o relatório, se eu conseguisse voltar para apresentá-lo. Enquanto escaneava cuidadosamente a área ao redor do crânio, notei algo rabiscado em uma rocha próxima. Letras trêmulas e irregulares arranhadas na superfície que diziam: "Eles observaram seu sonho." A mensagem atingiu mais forte do que eu esperava, alojando-se em minha mente. Não conseguia afastar a ideia de que qualquer que fosse a inteligência ali, ela não apenas observava passivamente, mas buscava ativamente uma conexão mais profunda, talvez até com as mentes de seus visitantes. Era como se o mundo alienígena pudesse me ler, escolhendo pensamentos e memórias para seu próprio propósito sombrio. À medida que me movia mais adiante na trilha, comecei a sentir uma pressão na cabeça, como uma leve enxaqueca, uma dor surda na parte de trás da minha mente. Meu dispositivo de âncora temporal vibrou levemente, exibindo pequenas flutuações. O tempo aqui parecia menos estável do que eu havia percebido inicialmente, como se tivesse suas próprias marés, me puxando para dentro e para fora de sincronia com a Terra. Cada flutuação trazia consigo uma onda de desorientação, e eu tive que me apoiar em uma árvore próxima, respirando profundamente para firmar minha mente. Então vieram os sussurros, misturando-se com o farfalhar das folhas e os chamados distantes dos animais. Eram como fragmentos de vozes, trechos de frases que eu não conseguia decifrar completamente, mas familiares o suficiente para despertar memórias que eu pensava ter enterrado. As vozes ecoavam de todas as direções, e eu sabia que não eram reais, mas isso não diminuía a sensação inquietante que elas criavam. Ativei meu scanner de mapeamento neural, esperando que os dados pudessem me dar alguma visão objetiva do que estava acontecendo. O dispositivo zumbiu suavemente, mas depois de alguns minutos, a tela exibiu um erro: interferência ambiental. Praguejei, a percepção surgindo de que este mundo poderia estar afetando meu equipamento tão intencionalmente quanto me afetava. Avancei,
tentando ignorar os sussurros. A trilha me levou a outra clareira, onde a vegetação crescia em aglomerados emaranhados ao redor de um pequeno altar de pedra. Símbolos semelhantes aos que eu havia visto antes estavam gravados profundamente em sua superfície, e a pedra parecia estranhamente quente sob minha mão. Os símbolos eram mais claros ali, espirais intrincadas e linhas irregulares que contavam uma história que eu não conseguia decifrar. Um brilho de metal chamou minha atenção e agachei-me, puxando uma cantina parcialmente enterrada da terra. Era velha, amassada e ostentava uma insígnia que parecia ser de uma unidade militar. Franzi a testa, examinando a cantina, perguntando-me há quanto tempo ela estava ali. Sua superfície de metal estava corroída e havia algo como lama seca incrustada na borda, mas era distintamente humana. Vi outro pedaço de texto rabiscado desordenadamente no próprio altar, em uma substância semelhante a carvão. Não confie no portal. As palavras pareciam mais um aviso do que um conselho, pesadas com o desespero de alguém que sabia que nunca mais voltaria. Tirei uma foto da escrita, minha mente correndo com perguntas. Se o portal não era para ser confiável, o que isso significava para mim? O que ele havia feito com as pessoas que vieram antes? Ao me levantar, notei um movimento no canto do meu olho. Virando-me, vi criaturas que pareciam quase humanas, mas retorcidas, deformadas. Elas agachavam nas sombras, logo além da linha das árvores, seus olhos muito grandes, a pele manchada com manchas escuras que pareciam quase fúngicas. Uma delas inclinou a cabeça, observando-me com uma expressão perturbadoramente próxima de reconhecimento. Uma percepção nauseante me invadiu. Estes não eram apenas animais, eram humanos, ou haviam sido. Transformados, adaptados a este mundo de maneiras que os mantinham vivos, mas tiravam sua humanidade. Recuei, meu coração batendo forte, enquanto elas lentamente recuavam para as sombras, seus olhos permanecendo em mim com curiosidade e desespero. Meu dispositivo de âncora temporal começou a piscar erraticamente, e minhas lentes biosincronizadoras ficaram embaçadas por um momento antes de voltar a focar. O portal estava em algum lugar de volta à trilha de onde eu havia vindo, mas com a contagem regressiva da âncora se tornando mais errática, eu não tinha certeza se chegaria lá a tempo. E depois de ver o que aqueles outros visitantes haviam se tornado, eu não tinha certeza se o portal era mesmo minha saída. E se o portal estivesse me mantendo ali de propósito, uma isca que atraía pessoas apenas para mudá-las? Acelerei meus passos, a urgência se transformando em medo. Eu tinha que voltar para o portal, mas a cada passo o ambiente parecia mudar, como se as árvores estivessem sutilmente se rearranjando. Era difícil dizer se eu estava andando em círculos ou se este mundo estava ativamente me impedindo de sair. Depois de um tempo, tropecei em outra pequena clareira, meu coração afundando ao perceber que eu a tinha visto antes. O mesmo altar, os mesmos símbolos, como se eu tivesse sido levado de volta. Mas desta vez, havia algo novo, um pequeno distintivo metálico enterrado no solo. Afastei a terra, reconhecendo-o como uma placa de identificação. O nome mal era legível, o metal enferrujado, mas era o suficiente para confirmar o que eu temia. Estas não eram apenas pessoas que haviam tropeçado ali por acaso. Elas haviam sido enviadas, talvez de diferentes eras, talvez até pelas mesmas organizações que me trouxeram ali. O portal não era uma passagem de sentido único, era uma armadilha, um ciclo, e cada visitante era deixado para navegar sozinho, a maioria sucumbindo à influência alienígena antes que pudessem encontrar seu caminho de volta.
Eu mal estava me aguentando, cada som amplificado pelo silêncio. Precisava de uma saída, mas o único caminho levava de volta ao portal, de volta à própria coisa que poderia estar orquestrando tudo isso. Os sussurros voltaram, quase zombeteiros. As vozes familiares da minha equipe, da minha família, e memórias de pessoas há muito tempo perdidas me atormentavam, deslizando para dentro e para fora da minha consciência, como se testassem minha determinação uma última vez. Firmei-me e virei-me na direção do portal. A contagem regressiva do meu dispositivo de âncora ainda piscava, os minutos já não correspondendo a qualquer sentido de tempo em que eu pudesse confiar. Avancei, ignorando os sussurros, ignorando as criaturas sombrias que observavam da periferia da minha visão, suas formas retorcidas, meio escondidas na escuridão. Elas não fizeram nenhum movimento para se aproximar de mim, mas em vez disso, observaram, como se estivessem esperando que eu me juntasse a elas, que me tornasse parte do que quer que este mundo as tivesse transformado. Finalmente, avistei o brilho fraco que marcava a localização do portal. Minhas pernas estavam pesadas e uma profunda fadiga havia se instalado, mas forcei-me a dar cada passo. O portal piscava intermitentemente, instável, como se me provocasse com a possibilidade de escape. Estendendo a mão, senti o calor familiar da superfície do portal sob minha mão, mas ao olhar para o portal, a dúvida se enraizou em minha mente. Não confie no portal. As palavras ecoaram e os rostos daquelas criaturas passaram diante de mim, cada um lembrete do que poderia acontecer se eu confiasse no caminho errado para sair. Mas que escolha eu tinha? Este lugar já estava começando a me mudar, trabalhando em meus pensamentos, me desgastando a cada segundo que passava. Com um último olhar para o mundo alienígena que havia tentado me consumir, preparei-me e dei um passo em direção à luz do portal. Atravessei o portal, o calor se transformando em um frio gelado enquanto eu passava. O zumbido desapareceu, substituído pelo silêncio do hangar, de volta à Área 51. O alívio me invadiu. Eu estava de volta. Virei-me para ver o diretor Almeida parado na extremidade do hangar, ladeado por alguns assistentes, todos de jaleco. Sua expressão era de alívio cauteloso, mas seus olhos guardavam um traço de algo mais sombrio, como se eu fosse um estranho. Os assistentes murmuravam entre si, lançando olhares rápidos para mim, como se eu fosse algum tipo de espécime. Almeida se aproximou, mas havia uma contenção em seu passo que eu nunca havia visto antes. "Bem-vindo de volta, Daniel", ele disse, sua voz firme, mas sem o calor que eu esperaria. Ele me observou com uma intensidade que me fazia sentir exposto. "Por que tanta formalidade, Almeida?" Ele ergueu uma sobrancelha, olhando para os assistentes antes de voltar a olhar para mim. Protocolo padrão após uma missão no portal. Os assistentes se aproximaram, um deles segurando um scanner de mão que emitia um leve bip agudo ao passar sobre mim. Fiquei imóvel, cada fibra do meu ser tensionada, enquanto eles me escaneavam. O assistente franziu a testa, trocando um olhar com Almeida, que fez um pequeno aceno. "Perdemos contato com você por um tempo", Almeida continuou. "Houve preocupação de que você não voltaria. A maioria não volta." Franzi a testa. "O que você quer dizer com a maioria não volta? Quantas pessoas foram enviadas por aquele portal?" Almeida hesitou. Então gesticulou para os assistentes saírem da sala. Uma vez que estávamos sozinhos, ele se inclinou. "Ao longo dos anos, muitos foram enviados. Eles não voltam. Assumimos que o portal levava a um território hostil ou a um ambiente instável. Mas agora,
Ele fez uma pausa, seus olhos se estreitando. Agora percebo que eles podem não ter voltado porque não puderam. Você voltou para nós, Daniel, mas não acho que você voltou para nós certos. O peso total de suas palavras me atingiu. Você está dizendo que esta não é minha terra? Almeida assentiu lentamente. Tive uma suspeita no momento em que você passou. O portal não é apenas uma passagem, é uma ponte entre mundos alternativos, versões da Terra que podem ser quase idênticas à sua, com pequenas, mas definidoras diferenças. A percepção foi como um soco no estômago. Olhei para meu dispositivo de âncora temporal, sua leve mensagem de erro piscando em confirmação silenciosa. Então eu voltei, mas para uma terra que não é minha. Almeida assentiu. E não há garantia de que você possa voltar para sua terra original. O portal é imprevisível. Ele se conecta a um ponto específico no tempo e no espaço, mas nunca o mesmo lugar 2 vezes seguidas. É por isso que perdemos tantas pessoas. Cada ativação do portal pode enviar viajantes para uma terra alternativa diferente. Só percebemos isso tarde demais. Alguns não voltam, e aqueles que voltam, bem, voltam para outro lugar. Lembrei-me dos rostos que eu havia visto no mundo do portal. As criaturas retorcidas, meio humanas, que haviam me observado. Engoli em seco, perguntando-me se aquelas eram as almas que nunca haviam chegado em casa, ou se eram versões de pessoas como eu, que haviam ido longe demais no desconhecido. Há alguma maneira de tentar de novo? Swinguei, perguntei, minha voz tensa. Para voltar para minha terra? Almeida balançou a cabeça. Sem garantias. Cada ativação se conecta a uma versão diferente da Terra. Você poderia acabar em uma que é muito pior do que esta. Há alguém com quem eu possa conversar? Zrenia, perguntei. Alguém que conheceu o Daniel deste mundo? Almeida suspirou, acenando em direção à porta. Venha comigo. Acho que há alguém que pode ajudá-lo a entender. Ele me conduziu pelos corredores da base, onde diferenças mais sutis se tornaram aparentes. Rostos familiares me olhavam com um reconhecimento cansado, como se me conhecessem, mas sentissem algo errado. Eventualmente, paramos em uma porta rotulada Registros. Almeida digitou um código no teclado, e a porta deslizou. Dentro, havia uma sala cheia de arquivos antigos, empoeirados pelo desuso. Ele me levou a um arquivo, abrindo uma das gavetas para tirar uma pasta rotulada D. Alves. Ele a entregou para mim com uma expressão sombria. Abri, examinando os documentos. Prontuários médicos, relatórios de treinamento, registros de missão. Todos eles narravam uma vida quase idêntica à minha, mas inegavelmente diferente. Havia uma foto do meu eu alternativo ao lado de Almeida, ambos mais jovens. Um aperto se formou em minha garganta, acompanhado por uma crescente sensação de deslocamento. Então, este Daniel, ele nunca voltou? Mas como você preenche um vazio, Almeida disse baixinho. Esta base nunca se recuperou totalmente de perdê-lo. Ele. Sua família sofreu, amigos seguiram em frente, mas uma parte deles sempre manteve a esperança de que você voltaria. Talvez eles acreditem que você é ele. Talvez eles saibam a verdade. Ele me olhou, seus olhos uma mistura de simpatia e inquietação. De qualquer forma, você está aqui agora, e este mundo terá que se ajustar. Mas lembre-se, Daniel, esta não é sua terra. Você pode tentar construir uma vida aqui, mas nunca será a mesma. Fechei o arquivo, sentindo o peso da minha própria decisão. Minha terra, meu verdadeiro lar, estava em algum lugar, mas as chances de alcançá-lo eram mínimas. Pelo que eu sabia, eu poderia me encontrar em outra terra alternativa, um lugar que apenas se assemelhava ao que eu conhecia.
Permaneci em silêncio, olhando para o arquivo em minhas mãos. A vida de um homem que era eu e não era eu. O portal, com suas promessas de descoberta, havia mostrado sua verdadeira natureza. Uma armadilha indiferente e infinita, puxando pessoas de incontáveis realidades, deixando algumas escaparem, mas nunca para os mundos que deixaram para trás. A percepção foi sóbria, um lembrete de que a curiosidade, uma vez alimentada, poderia levar a perdas inimagináveis. Ao sair da base, passando por pessoas que me olhavam com familiaridade assombrada, entendi que eu havia me tornado um estranho para minha própria vida. Este mundo, esta terra, não era minha, mas era perto o suficiente. E enquanto o portal se desligava atrás de mim, a finalidade disso se instalou. Não haveria volta. Este mundo teria que ser meu lar, mesmo que não fosse aquele que eu havia deixado.